Olá, sétimo ano. Vamos lá para mais uma aula de revisão, né? Onde hoje aí eu trago a segunda parte do nosso conteúdo para avaliação. Então vamos lá, né? Essa revisão de hoje será sobre aí o espaço urbano industrial do Brasil. Conteúdo que foi visto aí na aula 4 e na aula 5, certo? Então, começando aí, né? O espaço urbano é marcado por atividades manufatureiras e industriais, né? Ou seja, o trabalho antes, né, era feito totalmente manual e depois aí foi substituído, né, pelas indústrias, pelas máquinas, onde o ritmo das cidades segue a velocidade de produção das grandes indústrias, né? Então, as cidades elas se desenvolvem de acordo com o desenvolvimento das grandes indústrias, onde a ligação entre o ambiente urbano e industrial é inevitável, né? Já que a instalação dessas indústrias, né, são nas áreas urbanas, então há uma concentração maior populacional nessas áreas aí onde há a instalação dessas indústrias. Então é por isso que a ligação entre o ambiente urbano e industrial é inevitável, né? Porque tem que haver aí essa ligação. No século XVIII, a Inglaterra, né, possuía aí colônias em várias partes do mundo. A gente sabe que o Brasil, né, foi colônia de Portugal aí por muito tempo. Então, a Inglaterra aí, no século XVIII, possuía também colônia em várias partes do mundo. A Inglaterra passou a investir em máquinas, né? A Inglaterra foi o primeiro país aí a investir na tecnologia, foi onde surgiu a Revolução Industrial. Também aprimorar o processo artesanal e manual, ou seja, haver um desenvolvimento maior aí tanto no processo artesanal quanto manual. Os ingleses saíram na frente no processo de industrialização, como eu falei, né? Como o desenvolvimento maior das indústrias foi aí na Inglaterra, a Inglaterra saiu na frente aí no processo de industrialização. E aí a máquina a vapor, né, foi a primeira novidade que surgiu aí com a revolução tecnológica, com o surgimento da tecnologia, onde até o século XVIII os artesãos produziam em sua residência, né, em sua própria residência era que eles produziam aí a, a matéria-prima, os produtos. Depois foram que surgiram as fábricas, onde acarretaram profundas mudanças na organização socioeconômica do espaço geográfico, porque as fábricas precisam de um espaço, né, para ser instalada. Então, com isso, houve aí uma grande mudança na organização socioeconômica do espaço geográfico. Temos aí a imagem das revoluções industriais, foram 3 períodos aí, onde o primeiro período é a fase artesanato, né, onde aconteceu na Baixa Idade Média, onde as principais características, o artesão executa sozinho todas as fases da produção e até mesmo a comercialização do produto, onde os instrumentos utilizados aí são apenas ferramentas simples. Na segunda fase tem a manufatura, que é a fase inicial do capitalismo, onde as principais características se destaca aí o estágio intermediário entre o artesanato e a maquinofatura e a diferenciação de cargos. Então, já há uma diferença aí das características do artesanato para a manufatura, onde na manufatura já há aí, vamos dizer, o surgimento, né, de máquinas simples, como também a diferenciação de cargo. Cada pessoa fica responsável por um cargo. Instrumento de trabalho na manufatura são máquinas simples. Já na indústria, iniciado aí com a Revolução Industrial, né, em 1750, que prevalece até os dias de hoje, tem como principais características o emprego maciço de máquinas e fontes de energia moderna, como carvão, mineral, petróleo, etc. Produção em larga escala, né, a divisão e especialização do trabalho. Então, aí já há também a divisão de cargos, né? Cada pessoa está responsável para desenvolver uma atividade. E o instrumento de trabalho aí é o maquinário, né? Então, as máquinas, as indústrias é que
tem um grande destaque na fase industrial. O processo tardio da industrialização brasileira, né, no século XVIII, aí, enquanto a Europa passava por profundas transformações, o Brasil ainda permanecia como uma colônia de exploração. Então, enquanto os países, né, da Europa já estavam num processo bem rápido em relação ao desenvolvimento tecnológico, o Brasil ainda permanecia aí como uma colônia de exploração. Então, o Brasil estava relegando ao atraso tecnológico, porque enquanto os países estavam desenvolvendo, né, cada vez mais aí sua tecnologia, o Brasil ainda permanecia como uma colônia de exploração. Então, alguns fatores levaram o Brasil, né, a ter uma industrialização tardia, como, por exemplo, a proibição de existência de manufatura têxtil na colônia, como também a manutenção das relações escravagistas até a segunda metade do século XIX e a dominação de uma elite agroexportadora, né? Isso aí são fatores, né, que levaram aí ao Brasil a ter essa industrialização tardia e ainda a ampliação das atividades monocultoras. Então, esses foram os principais fatores, né, a levar aí o Brasil a não ter um processo de industrialização desenvolvido. Em relação à herança da cafeicultura, né, apesar de não ter estimulado, né, outros setores da economia, deixou aí uma base para a indústria nacional, onde até o final do século XIX existia no Brasil apenas 640 indústrias, né? Então a cafeicultura aí deixou aí sua herança, foi através do café que o Brasil começou aí seu processo industrial. A política de substituição de importação aconteceu aí no século XX, quando o Brasil dependia dos produtos industrializados. E com a Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, e também a queda da Bolsa de Nova York. Então, fez com que aí, até 1920, os tipos de indústrias no Brasil possuíam baixo valor. Então, em relação aí à Primeira Guerra Mundial e também a queda da Bolsa de Valores, né, de Nova York, fez com que aí houvesse a política de substituição de importação, como os países estavam passando por grande crise, então chegou o momento aí do próprio país começar ao seu desenvolvimento, né, a produzir seus próprios produtos, onde o desenvolvimento maior aí no Brasil foi na região sudeste. Sabemos que o café teve um grande destaque na região sudeste e até hoje é a região aí que possui o maior polo industrial. Em relação aos presidentes, né, vamos ver aí os estímulos à industrialização, que cada um fez aí para aumentar o desenvolvimento tecnológico. Então, Getúlio Vargas, no seu primeiro mandato, que foi de 1930 a 1945, foi marcado aí seu primeiro mandato pela intervenção do Estado, onde o setor de destaque foi o setor de bens de produção. No seu primeiro mandato houve aí a criação da primeira siderúrgica brasileira, como também a Companhia Vale do Rio Doce. Já no seu segundo mandato, 1951 a 1955, houve aí o desenvolvimento dos setores hidroelétricos e petrolífero brasileiros. Juscelino Kubitschek, né, chegou aí com seu plano de metas, criado na década de 1950, que tinha como lema 50 anos em 5, com o objetivo aí de promover um crescimento nunca visto no Brasil. Então, promoveu aí a abertura econômica brasileira, como também a construção de Brasília e a abertura das empresas transnacionais no território brasileiro. Houve aí o milagre econômico brasileiro durante o regime militar. E o que foi esse milagre econômico brasileiro? Que o Brasil havia um grande crescimento, houve um grande crescimento aí na sua economia, já que seu crescimento, o crescimento do país, o crescimento econômico não passava aí dos 10%. Então, houve um grande aumento na questão
da economia, na questão do processo de industrialização, então ficou conhecido aí como milagre econômico, onde houve também a abertura da Zona Franca de Manaus, na década de 1970, que foi visto um grande aumento, né, no número de imigrantes para a região norte. Então, foi um incentivo aí para haver a circulação de pessoas, né, para a região norte do Brasil. O surto industrial promoveu um processo de urbanização acelerado, né? Então, quando surgiu aí as indústrias, então houve um crescimento maior da população na zona urbana. O destaque aí para o setor industrial destaca-se para as regiões sul e sudeste. Temos também a década perdida, que foi a década de 1980, onde aí essa década, né, foi exclusivamente para quitar a dívida externa, ou seja, quitar aquelas dívidas que já tinham sido feitas anteriormente pelos governos e também atual, né? Então, no final da década de 1980 e início de 1990, a dinâmica populacional apresentou o retorno dos migrantes. Então, com isso, houve aí muito a questão das pessoas que saíram de suas regiões, então retornaram aí nessa década de 1980 a 1990, onde um dos principais fatores foi o Nordeste apresentar avanços econômicos e sociais. Então, aquelas pessoas que tinham saído da região Nordeste, quando a região começou a apresentar avanços econômicos e sociais, retornaram aí para suas localidades. Houve a implantação do neoliberalismo no fim do século XX, né, que chegava aí ao Brasil uma doutrina econômica que apontava a saída para os desafios da década de 1990. Então, esse neoliberalismo chegou aí para solucionar aí o problema da década perdida, ou seja, da década de 1980, que foi uma década somente para quitar a dívida externa, conhecido aí como novo neoliberalismo, que era o novo liberalismo econômico, onde o mercado deve atuar livremente na economia. Já no governo Lula, né, durante o seu governo, que foi de 2003 a 2011, foi implementado um pacote de ações que visava estimular a indústria brasileira, onde se destacou aí a política industrial, tecnológica e de comércio exterior. Teve destaque para duas leis aí em relação, né, a seu desenvolvimento, que foi a lei da informática e a lei da biossegurança. Então, essas duas leis aí destacam-se no governo de Lula. Dilma Rousseff, que teve início o seu mandato em 1º de janeiro de 2011, foi reeleita em 2014, onde seu mandato não chegou ao fim, devido aí a vários escândalos, né, conhecidos como a pedalada fiscal, onde em 31 de agosto a presidenta teve seu mandato cassado. Mesmo com o impeachment, né, Dilma continuou ocupando cargos públicos. Michel Temer, que veio aí substituir Dilma, né, que era seu vice. Então, em meio a uma crise avassaladora, Michel Temer assume a presidência da República em 31 de agosto de 2016, com a promessa de colocar o Brasil nos trilhos, né? Então, o objetivo dele era solucionar os problemas que o Brasil estava passando. Então, a promessa dele era colocar o Brasil nos trilhos, onde o governo apresentou proposta como reforma do ensino médio e a proposta de emenda constitucional à PEC. Certo? Gente, aí são os principais pontos, né, sobre aí a questão da industrialização e também do espaço geográfico. Em relação ao conteúdo que vocês irão estudar para avaliação, será o capítulo 3, onde traz a população brasileira, e o capítulo 4, o espaço urbano industrial do Brasil. Esses serão os 2 capítulos que vocês irão estudar para a nossa avaliação. Espero que tenham entendido e até a nossa próxima aula.